Obrigado, Senhor, porque o Teu poder foi derramado, está sendo derramado sobre a nossa vida, e grandes coisas o Senhor está fazendo, grandes coisas o Senhor está fazendo. Aleluia! Aleluia! Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor na intensidade daquilo que Ele fez nessa manhã, na intensidade daquilo que Ele está fazendo, na intensidade da porta que foi aberta sobre a sua vida, na intensidade de um sim que o Senhor está dando nessa manhã. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia, por Te preocupar, Senhor, com a Tua igreja, com o Teu povo, com a Tua palavra, Senhor. Aleluia! Aleluia! O Senhor vai continuar fazendo grandes coisas nesse tempo, nesses dias, sobre a vida da igreja, porque Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de ontem. Ele não mudou. Ele não muda. É o mesmo que esteve aqui no primeiro dia que você entrou nessa igreja. Adelmir, é o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus de Abraão. É o mesmo Deus que chamou Davi no meio da sua família. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. O mesmo Deus que me curou, o mesmo Deus que já te tocou e já te curou, e você sabe disso. O mesmo Deus que transformou a tua vida, Ele continua sendo Deus. Continua havendo cura no seu trono, continua havendo milagre, continua havendo palavra, continua havendo poder no trono de Deus, continua havendo unção. Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele não diminui, Ele não cansa na primeira milha. Eu já estou há 10 anos na igreja, o Senhor cansou. Ele não cansa. Não esgotam os recursos do trono de Deus. Ele tem mais para a tua vida. Você só não vai acessar isso se você não buscar. Mas se o seu coração continuar desesperado pela presença do Senhor, Ele vai te encontrar a qualquer momento durante a semana. Você pode estar tomando banho, se o seu coração continuar clamando por Deus, Ele te encontra de uma forma que você não consegue ficar de pé. Senhor, Tu continua sendo o mesmo. Senhor, Tu continua sendo o mesmo. Senhor, Tu continua sendo o mesmo. Senhor, Tu é o mesmo Deus que falou para Lázaro sair fora daquele lugar de morte. E o corpo de Lázaro reviveu. Tu é o mesmo Deus, Senhor, ontem. Tu é o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus. O mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes e fortaleceu aqueles discípulos que saíram para pregar o Evangelho com autoridade. É o Espírito que está nesse lugar, sendo livremente distribuído a todo aquele que crê. Aquele que não poupou seu próprio Filho, não vos dará juntamente com Ele o seu Espírito.
Receba aquilo que o Espírito Santo tem para lhe confiar nessa manhã. Quem sabe um dom que você tem pedido nessa manhã, o Espírito Santo está com os braços abertos, derramando sobre a sua vida, derramando sobre o teu casamento, derramando sobre o teu ministério. Um novo tempo, uma nova graça, uma nova unção, uma nova revelação especial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu não muda. Tu não muda, Senhor. Não muda, Senhor. Tu não muda, Senhor. Tu não muda, Senhor. Os céus e a terra vão passar, mas no final de tudo Tu vai estar, Senhor, da mesma forma. As nossas inconstâncias, ó Pai, não afetam a Tua promessa. A nossa instabilidade, Senhor, não afeta o poder da Tua palavra. Ó Senhor, Tu continua sendo o mesmo. Tu continua sendo o mesmo. Tu continua sendo o mesmo, Senhor. Tu continua sendo o mesmo. Os Teus braços continuam abertos para abençoar a Tua igreja. Tu continua soprando um vento, Senhor, de multiplicação sobre essa igreja, na cidade de Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Tu continua, Pai, com desejo de expandir, Senhor, derrubar as estacas, alargar, Senhor, as estacas, a tenda. Tu continua, Pai, com o mesmo projeto de alcançar Porto Alegre para Jesus, de ver o perdido se curvando diante de Ti, Senhor, de ver, Senhor, aquele que nunca confessou o Teu nome confessando Jesus. Ô Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu gostaria, e nós poderíamos, porque nada nos impede, de ficarmos essa manhã na presença do Senhor, a manhã toda, de pé, sentado. Mas a palavra que eu quero te dar é que você pode restringir esse momento aqui, nesses minutos, ou você pode levar esse momento para sua casa. Você pode pegar essa presença do Espírito, abraçar ela, dizer: eu não perco isso por nada. Levar isso para sua casa e dizer assim: Senhor, nessa semana eu vou Te buscar de todo o meu coração. O Senhor quer nos visitar nesse tempo de forma ainda mais poderosa. E quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo nessa manhã está dizendo para a igreja. Se você entender isso pela fé, o Senhor quer te visitar. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento. O Senhor quer ter um relacionamento contigo, relacionamento tão poderoso que você não sente falta nem de casamento, você não sente falta de amizade, você não sente falta da falta que o seu pai lhe fez na vida, que você desenvolve um relacionamento com aquele que é todo poderoso. Você pode restringir esse momento aqui, você pode levar para casa, você pode guardar ele e dizer: Senhor, livra o meu coração de pecar contra Ti, para que eu possa, Senhor, desfrutar de maior intimidade contigo. Obrigado ao Ministério de Louvor. Você pode sentar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua doce presença nessa manhã, nesse lugar. Obrigado, Senhor.
palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Gostaria de orar por ela, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu ministrasses ao meu coração desde o domingo passado, através da boca, Senhor, do teu servo, o presbítero Daniel. E, Senhor, nós carecemos que o teu Espírito seja o agente transformador da tua palavra, para que ela possa surtir efeito, Senhor, que vai mais além da nossa razão, que vai mais profundo do que a nossa alma, Senhor, mas toca o nosso espírito e produz, ó Pai, transformações profundas no nosso ser. Só o teu Espírito pode fazer isso, Senhor, e há de fazer isso nessa manhã, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 13. E antes de dizer para você o texto, aqui exatamente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Ou olha para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa, pergunta para essa pessoa: você deve alguma coisa para o teu irmão? Como é que o teu nome está na praça? Você está devendo alguma coisa? Romanos 13, 8. Pode colocar o título da mensagem, por favor. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Nós vamos parar por aqui, esse texto é maravilhoso. Vamos só seguir no versículo, para não ser tão temático. A não ser o amor de uns pelos outros. Deixa eu dizer para você que Jesus está falando aqui, Jesus não, o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos sobre o amor fraternal, sobre o amor entre os irmãos. Porém, alguns dos estudos que eu vi, porque eu não sou profundo conhecedor do grego, pode voltar o texto, por favor. Eu não sou profundo conhecedor, aí lá atrás para mim, obrigado. Mas essa palavra outros tem uma diferenciação do amor ao próximo. E quando o texto fala, usa a expressão outros, não está se referindo só aos irmãos, mas está se referindo a todas as outras pessoas. Então, não obstante nós entendermos que primeiro nós devemos amar, os da fé temos um compromisso maior de amar aos nossos irmãos, temos uma dívida. E como toda dívida que precisa ser paga, você precisa pagar essa dívida amando não só o seu irmão, mas amando os outros, amando a todos, amando ao próximo. E esse texto vai muito mais além, esse texto vai longe, porque esse é um texto muito forte, porque diz assim: porque aquele que ama o seu próximo, cumpriu a lei. E quando nós falamos de lei, nós pensamos nos 10 mandamentos, mas se você for falar com um judeu acerca da lei, ele vai dizer que todo o Antigo Testamento tem 613 mandamentos a serem cumpridos. E aqui o apóstolo Paulo lança a mão de uma palavra do próprio Jesus, que diz assim: se você quiser cumprir a lei,
Toda a lei se resume em 2 grandes mandamentos: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui Paulo está pegando o nosso assunto do ano. Que ousado, né? Não é a gente que pegou o assunto de Paulo, é Paulo que pegou o nosso assunto do ano. E ele diz, Léo, que o amor cumpre a lei. O amor resume a lei. Você quer cumprir toda a lei? Ame. Mas antes disso o texto fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. E nós temos um mandamento duplo aqui. O mandamento duplo é o seguinte: que você só deve dever o quê? O amor. O resto tem que pagar. O crente, aqui o apóstolo Paulo vem falando de muitas ordenanças, como nós devemos viver. O capítulo 12 de Romanos e 13 é um capítulo muito prático. E esse capítulo, depois de Paulo falar como deveria ser a relação correta do crente para com Deus, ele começa a falar da correta relação do crente para com o mundo. E mundo não pecaminoso, mas mundo sistema de relações que nós temos nesse mundo, com os nossos irmãos, com o mundo inteiro, com o governo humano e com os outros. E essas relações se resumem no amor. Como nós devemos tratar os nossos governantes, como nós devemos pagar as nossas contas. E o crente não deve ficar devendo nada a não ser o amor. Nós temos uma única dívida lícita, ativa e que vai continuar até o fim, que é o amor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você tem o dever de me amar. Não é uma opção, é imperativo. Quem sabe justamente quem sentou do seu lado ou quem olhou para você é uma pessoa que você não gosta muito. E essa pessoa justamente disse para você: você tem o dever de me amar. Algumas pessoas entendem esse texto que nós não devemos dever nada para alguém, entendendo que o crente não pode fazer nenhum tipo de financiamento, ou não pode pedir emprestado, ou não pode emprestar para ninguém. Eu conheço alguns irmãos, eu conheço muitos irmãos, que têm condições de abençoar pessoas, emprestando recursos, de uma forma muito boa, acessível, amigável, abençoando pessoas que teriam que passar por financiamentos bancários, pagando juros altíssimos, e essas pessoas poderiam, mas se sentem constrangidas porque entendem na palavra que um cristão não pode emprestar e nem pedir emprestado. E usam esse texto como base, dizendo que nós não devemos dever, nós não podemos dever, para não ser repetitivo, nada a ninguém. Eu quero dizer que o fato de eu ter pedido um empréstimo para pagar o meu apartamento, eu não estou infringindo esse texto. E aqueles que tiverem mais dúvidas sobre isso, porque não é o assunto dessa manhã, o assunto dessa manhã não é aquilo que nós não podemos dever, mas é justamente aquilo que nós devemos. Mas quem tiver dúvida sobre esse assunto, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, no Sermão da Montanha, a palavra fala que nós justamente devemos não fugir daquela pessoa que vem nos pedir emprestado. Isso é um sinal de amor.
O cristão deve ser generoso e inclinado a abençoar pessoas através de doações e através de empréstimo também, por que não? Própria parábola dos talentos diz que o Senhor corrige aquele que escondeu o talento e diz: se você tivesse pelo menos colocado no banco para que desse um retorno, para que aquele dinheiro não desvalorizasse, para que essas moedas, esses talentos não desvalorizasse, mas rendesse. E eu vejo nas Sagradas Escrituras muitos princípios para uma boa administração, e eu quero te dizer que o fato de você pedir emprestado não se encaixa dentro desse texto de não dever. O que você não pode é deixar de pagar aquilo que foi combinado. E você que empresta não pode jamais emprestar com juro exagerado, para ganhar muito em cima de um irmão. Muito pelo contrário, se isso traz paz ao seu coração, que você está abençoando alguém, emprestando, faça com alegria, sabendo que você está sendo uma ferramenta usada por Deus para abençoar famílias de jovens casais, que casam e não têm dinheiro nem para conta de energia, casam por amor, precisam tanto de irmãos mais estruturados financeiramente, tanto que ajudem, quanto de vez em quando dão uma mãozinha e instruam como gerir bem as suas finanças. Porém, voltando ao texto, esclarecendo isso, se alguém tiver alguma dúvida, eu peguei todo um comentário do MacArthur que fala sobre esse texto, explicando a base bíblica para os empréstimos, como deve ser feito. E esse texto não fala sobre o não fazer, mas sim pagar em dia quando fizermos algum compromisso. Muitas empresas não subsistiriam, não viriam a acontecer se não fosse com base de um empréstimo bancário. Isso não infringe aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensina. O que o crente não pode fazer no dia do pagamento, deixar de honrar com aquele compromisso, aí sim estaria ficando em dívida. Agora tem uma dívida que ninguém aqui pode fugir, que é a dívida do amor. Diga assim comigo: o amor é o cumprimento da lei. Por trás da lei tem um espírito da lei, e o espírito da lei é o amor. Quando você vai andar de carro numa via que foi planejada para andar em 80, o mais importante daquela via não é que você ande em 80 e você fica feliz porque você está andando em 80, porque você está cumprindo a lei. O mais importante não é aquela placa de 80 e nem a velocidade de 80, o mais importante é o que tem por trás daquela lei. E por trás daquela lei, quem projetou aquela via, projetou a via e diz: em 80 você anda em segurança. O mais importante não é a não multa. O mais importante, o propósito daquela lei não é negativo em dizer para você: não faça isso. Quando nós vemos o decálogo, quando nós vemos os 10 mandamentos, nós vemos uma lei aparentemente negativa, dizendo: não matarás, não furtarás, não adulterarás. E por vezes no nosso coração cai um sentimento de que a lei é negativa, a lei é impeditiva. A lei me impede de ser feliz. Não, a lei me protege, porque o Senhor me ama. Quem projetou aquela via, projetou a via para andar em 80, por quê? Porque se você sofrer um acidente e estiver dentro da velocidade da via, provavelmente, é muito provável que você está seguro. Agora, se você estiver a 160 numa curva, que você tem que andar a 60, quem projetou aquela curva já está vendo como ela continua.
E aqui eu falo para aqueles irmãos e principalmente irmãs que recém tiraram carteira. Quem projetou aquela via, projetou para que fosse andado naquela velocidade. E se você andar naquela velocidade, o mais importante não é a lei, mas o espírito da lei. E o que Paulo está dizendo aqui, que o espírito de toda a lei é o amor, pastor Carlos. Porque se você ama, você não adultera. Olha para quem está do seu lado e diga assim: se o espírito da lei é o amor, não economize no amor. Nunca vai ser demais, pelo contrário. O amor, quem ama cumpre a lei, é o que o texto diz. Aquele que ama o seu próximo, aquele que ama o outro, tem cumprido a lei. O versículo 8, parte B, diz, mas o texto continua, dizendo: pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Você quer cumprir a lei? Olhe para o espírito da lei. Se você ama, você não adultera. Se eu amo o meu próximo, se eu amo o meu cônjuge, eu não vou adulterar. Eu não vou ter uma mulher que não é a minha, que certamente é de alguém, porque eu estaria ferindo a minha esposa, eu estaria ferindo outra pessoa. Porque existe amor, a gente cumpre a lei. Não matará. Se você ama o seu próximo, você não vai matá-lo, sim ou não? Mas hoje em dia tem um termo conhecido como o amor, a pessoa que mata, o assassinato passional. Que amor, hein? Quem é que quer esse tipo de amor? Eu matei porque eu amava. Pelo contrário, quem ama quer a vida daquela pessoa. Quem ama não intenta contra a vida daquela pessoa. Por isso a palavra diz que o amor é a essência, o amor é o motor propulsor. Com amor você consegue cumprir a lei. Não roubarás. Quem ama não rouba o próximo. Quem aqui já foi roubado? Eu já fui, algumas vezes. Graças a Deus os carros não eram meus. Um livramento para a minha vida, irmãos. Nunca fui roubado com um carro meu, graças a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Ivan. Por se colocar na frente. Quem aqui já foi roubado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa pessoa que lhe roubou, lhe ama? Eu estou falando óbvio, né? Mas quem ama não rouba. Quem ama não adultera. Quem ama não mata. Quem ama não cobiça. Quando você cobiça o que o outro tem, você não está feliz porque ele tem. Você queria ter o que ele tem. Quem ama fica feliz com aquilo que é do outro porque é dele e quer que a pessoa tenha ainda mais porque ama. Quem ama cumpre a lei. Quem ama a Deus cumpre as leis em relação a Deus e cumpre as leis em relação ao próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Agora deixa eu dizer para você que a Bíblia nos desafia a amar quem nos odeia, amar quem não nos ama. E é muito difícil amar quem não nos ama, quem nos persegue. Não é tão fácil assim ser cristão, porque esse amor inclui aquelas pessoas que gostam da gente. Porque a gente sabe que ninguém aqui vai matar ninguém, mas que tem vezes que dá vontade. Mas você tem que amar quem ama você e quem não ama você.
Eu, por algumas vezes, quando eu fui assaltado, fui humilhado, chegaram até bater em mim. Nesses momentos, se você está armado, você tem que cuidar com o seu próprio temperamento, porque é possível que você intente contra a vida de uma pessoa. E aqui eu não estou entrando na discussão da defesa pessoal ou não. Mas a verdade é que nós precisamos amar aquelas pessoas que nos amam e nós precisamos amar a pessoa que não nos ama. E quem sabe isso é muito difícil. Certa vez uma pessoa me perguntou: pastor, não é tão fácil, como é que eu amo o meu inimigo? E a gente pensa que amar o inimigo é chegar na igreja, olhar para aquela pessoa que não gosta de você, dizer: vem aqui, queridão, como eu te amo. Não mente, irmão. Como eu gosto de você. Não, você não gosta. Como cumprir esse mandamento com as pessoas, Jana, que não gostam da gente? E esse próprio texto nos dá uma chave para isso. Você cumpre esse mandamento, a própria palavra diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Eu tenho que amar o meu inimigo convidando ele para ir lá na minha casa? Não! Não é assim que se ama o inimigo. O amor não tem a ver somente com ações, mas o amor tem a ver com intenções e com coração. Mas o problema é que a gente é muito latino, e o latino entende que amor é abraçar, amor é tocar, amor é ver duas irmãs que se amam se abraçando, né? Elas se abraçam e depois se balançam assim, né? A gente é latino, parece que a gente precisa tocar as pessoas, né? E nós às vezes olhamos para o amor dessa forma, que eu amar o meu inimigo, amar quem não gosta de mim, é caminhar junto, é mandar mensagem, versículo bíblico, dizer que Deus te abençoe, a pessoa vai mandar você para a lua. Então como é que eu posso amar alguém que me odeia ou que me persegue? E deixa eu dizer para você, não queira o mal dessa pessoa. O texto diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Não permita que seja nutrido no seu coração uma raiz de ressentimento. Não faça o mal contra essa pessoa, não nutra o mal contra essa pessoa. Então você já pode fazer um exame agora, como está o seu amor pelas pessoas que te amam, e como está o seu amor pelas pessoas que não se dão tão bem contigo, não te amam, ou quem sabe são inimigos seus, de alguma forma. A palavra diz que o amor não deixa com que a gente pratique o mal, mais do que isso, que nós venhamos nutrir o mal. Como é que está o seu coração em relação dessa pessoa? Essa pessoa se dá bem, você se alegra? Quando você pensa nessa pessoa, o que você pensa? Neutro, você fica feliz ou você diz que morra? Se você pensa isso, você não está amando. Agora, se você simplesmente permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para que você não queira o mal, para que você não permita que pensamentos maus caiam no seu coração, tomara que bata o carro, tomara que dê tudo errado. Isso é não amar. O amar é cada vez que vier um sentimento ruim no seu coração, você vai dizer assim: ó, eu já percebi que eu não consigo caminhar tão perto dessa pessoa. Essa pessoa também não gosta de mim, mas Senhor, não permita que nenhum sentimento mal ocupe o meu coração, nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de ressentimento, porque o amor não pratica o mal. Na prática, você tem amado o seu irmão? Se nós amássemos, a maioria dos nossos relacionamentos, a maioria dos nossos problemas relacionais acabariam. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar correr. Eu gostaria de ver 4 textos bíblicos que nos ensinam e nos mostram como, se nós colocarmos amor para dentro dos nossos relacionamentos, a grande maioria dos nossos problemas relacionais acabariam.
Se eu conseguir parar só no primeiro, porque o pastor Ivo acabou de coçar a cabeça, eu paro. Nada a ver, tá bom, amém. Abra ali em 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo amem-se sinceramente. Em outras versões diz intensamente uns aos outros, porque o amor perdoa, cobre muitíssimos pecados. Ame sinceramente. Por quê? Porque o amor cobre muitas virtudes, é isso que o texto diz? Não, o amor cobre pecados. Pedro diz acima de tudo, 1 Pedro 4,8, sobretudo, antes de tudo, acima de qualquer coisa, guarde essa premissa: tenha um amor intenso pelo seu irmão. E eu posso lhe fazer essa pergunta, por quê? E eu vou mesmo lhe responder essa pergunta, porque um dia o seu irmão vai pecar contra você. Olha aí para o seu lado e você vai ver um pecador em potencial. Olha aí esse pecador aí do seu lado. Eu sei que isso vai ser meio ruim de escutar, mas deixa eu dizer, um dia essa pessoa pode lhe decepcionar. Amém? Eu não estou dizendo que você é um pecador deliberado, não estou dizendo que você é um pecador ativo, mas há um potencial dentro de nós. Porque a palavra diz que aquele que diz que não comete pecado é o quê? Mentiroso. Então pode ser, olha de novo aí para essa pessoa agora desconfiado. Irmão, eu preciso estar preparado para isso. Porque às vezes a gente vem para a igreja e daqui a pouco o irmão decepciona a gente e diz: eu vou embora. Eu vou embora. Uma amizade que durou anos. A pessoa diz: é o melhor cara da face da terra, essa aqui é a minha amiga do coração. Uma palavra tu diz: infeliz. Você deseja a morte, você se amargura tanto. Sabe por quê? Porque nós não temos esse amor. A palavra diz que o amor cobre o quê? Uma multidão de pecados. Irmão, esse amor, esse amor de pessoa que está aí do seu lado, um dia pode ser que lhe decepciona. Um dia pode ser que lhe traia. Tu não contou isso para mim? Tu estava sabendo? Meu amor, eu estava sabendo, mas eu pensei. Irmãos, está aqui o antídoto. Você quer viver bem no seu relacionamento? O amor. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Mas tem alguém aí do seu lado que é um pecador em potencial. E é muito provável, é quase certo, que algum dia essa pessoa que está aí do seu lado, irmão, desculpa lhe dizer isso, vai lhe decepcionar. Vai lhe entristecer, vai te prejudicar de alguma forma, vai fazer com que você fique com raiva, vai fazer com que você fique triste. Mas se você amar essa pessoa, o que vai acontecer quando essa pessoa lhe entristecer, pecar contra você? O que vai acontecer? O que vai acontecer pela palavra? Você vai perdoar, por quê? Porque o amor, acima de tudo, ama intensamente. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que Pedro diz: ame. Que amor é esse? O amor que perdoa. Não é aquele amor que abraça e diz: ai, amorzinho, mas quando a pessoa vira as costas, eu não gosto desse cara. É um amor que perdoa mesmo, que libera perdão. A pessoa errou contra você e lhe pediu perdão. E você perdoa por quê? Porque você ama. De forma muito prática. Tem aqui tantos casais sentados, irmãos. Seria possível, Cristiano e Claudinho, vocês estarem juntos hoje depois de quantos anos? Vai fazer 34. Que bom que eu perguntei para a Cris, senão eu já colocaria uma decepção ali entre eles. 34.
A Cris já tem que exercitar o perdão. 34. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para vocês. Vocês estariam juntos até hoje se vocês não aprendessem a perdoar um ao outro? Com certeza não. Os casais que estão aqui, relacionamentos duradouros, só se mantêm. Só é possível a gente continuar junto por muito tempo se a gente perdoar. Se nós perdoarmos, o amor sincero vai facilitar os nossos relacionamentos, porque ele vai cobrir uma multidão de pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu como pastor não estou imune a essa palavra, e você, para me amar, você vai ter que aprender, Dudu e Ju, a me perdoar quando eu errar, porque pode ser que eu frustre vocês em algum momento da caminhada, quando vocês esperarem aquela ligação do aniversário. E ninguém ligou para o Dudu, e o Dudu disse assim, mas o meu pastor vai me ligar. Não ligou. E depois pode passar, eu posso dizer para o Dudu, Dudu, cara, eu estava aqui para te ligar e acabei não te ligando, cara, me perdoa. E se o Dudu me ama, ele me perdoa. Isso é possível a gente continuar junto por muito tempo se houver amor, um amor que cobre uma multidão de pecados. Eu vou cometer erros e pecados contra você, e você vai cometer erros e pecados contra mim, se nós quisermos permanecer juntos. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Mas aquele irmão é insuportável. Esse é que você precisa amar mais ainda. Pode ser que o insuportável seja você. Não existe relacionamento duradouro sem perdão. Nenhum relacionamento subsiste sem perdão. Porque nós somos pessoas... Olha de novo para o lado aí, e eu já encerro esse tópico, já vai parar, tá? Nós somos pessoas potencialmente perigosas. Mas em nome de Jesus, isso vai acontecer pouco. E quando acontecer, você vai estar preparado, não vai ser uma surpresa. Você vai se entristecer, você vai se frustrar, vai respirar fundo, vai esperar passar uma semana. Você é crente, você vai dizer assim, eu vou ter que encarar a situação. Eu sei que eu não tenho volta. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não haverá igreja, não haverá grupo unido se não perdoarmos. Não tem como convivermos por muito tempo sem perdão. A igreja vai deixar de existir se nós não nos amarmos e não perdoarmos. O segundo texto está em Colossenses 3,14. Diz assim, acima de tudo, acima das diferenças, acima dos problemas, acima dos pontos de vista, acima da minha vontade, acima das decepções, o texto diz, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo, que é a cola do crente, que é o que faz a gente estar junto. Cara, vocês são tão diferentes. Irmãos, quem conhece eu e a Anto sabe que pode ter 10 coisas para a gente escolher. E por ordem de 1 a 5, eu vou escolher de 1 a 5 as minhas melhores. Você pode estar certo que as da Anto vão ser as outras 5 que eu não escolheria. A gente é muito diferente em gostos. Esses dias a gente descobriu, esses dias não há bastante tempo, que tem 2 coisas que a gente afina muito. Uma delas é o amor um pelo outro, e a outra é o nosso amor e o nosso entendimento das coisas espirituais e ministeriais. E isso a gente é quase idêntico. Agora todo o resto todo o resto é diferente. Sabe o que nos une? O amor. O amor é a cola que une a gente. O amor é o elo perfeito acima das diferenças, acima dos gostos, acima de qualquer coisa. O amor é o que nos liga, o amor é o que nos mantém vinculados. O amor é a cola que conduz os relacionamentos. O amor nos aproxima quando tudo no mundo nos afasta. Eu não sei se você concorda comigo, mas de fato, tudo no mundo hoje quer nos afastar. Não sei se você já parou para pensar como as coisas hoje no mundo, tudo quer segregar as pessoas em grupos.
Esse aqui levanta essa bandeira, esse aqui levanta aquela bandeira. Irmãos, eu tenho certeza que você talvez tenha aqui pessoas que votaram em candidatos diferentes. E aqui não vem ao caso quais dos dois ladrões da cruz é o pior, o da esquerda ou da direita. Quem é que recebeu Jesus e quem é que não recebeu Jesus, se é o da esquerda ou da direita? Deixa para você pensar. A verdade é que tem ladrão dos dois lados, amém? Tem na direita e tem na esquerda. Talvez a gente votou em candidatos diferentes, mas tem gente que diz assim: não, se não votar nesse candidato, nem crente é. Olha como isso nos segrega, nos divide. Se não fizer isso, você sabe por que a gente às vezes se divide e o mundo nos divide? Porque nós temos ideias diferentes. Tem gente que é diferente no pensamento, tem gente que tem ideia diferente da gente, tem gente que até pancada das ideias é. A gente é diferente. A gente é diferente, tem uns que tu diz assim, esbaga. Você olha para a esposa de longe e tu diz assim, Irmãos, é só dar uma olhada daqui de cima para a gente ver como a gente é diferente, como a gente reage diferente. Mas o mundo quer nos separar, porque nós temos ideias diferentes. Eu não sei se você conhece a história do ponto de vista. Nós temos pontos de vista diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu perguntar para alguém que está aqui desse lado o que é isso, a pessoa vai dizer: é uma linha vertical. Já quem está lá vai dizer o quê? É um retângulo. Mas são dois pontos de vista. Quem é que está certo e quem é que está errado? Os dois, a gente vai brigar. Não é uma linha. Não, eu acho que é um retângulo. Não, eu tenho certeza que é uma linha. E o outro vai dizer: eu também tenho certeza que é um retângulo. E a gente se divide por isso. Os da linha ficam aqui, é linha. Os do retângulo ficam aqui, é retângulo. E acho que Deus está olhando o Senhor e disse: mas vocês estão vendo a mesma coisa. Ninguém está errado, os dois estão certos. Os pontos de vista, às vezes, sobre as coisas nos dividem. Quem é que está certo? Tem alguém certo ou errado? Não. É ponto de vista, é uma ideia, os dois estão certos, mas às vezes a gente vai brigar até o fim para provar que é assim. Que eu sou arminiano, que eu sou calvinista. Irmão, pouco importa se você aceita Jesus ou se é Jesus que te aceita. O passo vai acontecer antes ou depois. Não, mas muda muito, pastor, muda muito. Se a ação é divina ou se a ação é humana. Irmão, se a ação divina aconteceu antes ou aconteceu depois, a verdade é que os dois vão tomar uma decisão consolidada por Jesus, movida por Deus, movida pelo homem, e os dois vão para o céu. Mas às vezes a gente se separa, o mundo nos separa, os pontos de vista nos separam, a cultura nos separa, os estudos nos separam, gente. Olha que coisa maravilhosa, pastor Carlos. Eu sou PhD. Ai, pastor, eu não gosto do lado de gente burra. Não separe, daí eu ando só com gente que... A raça nos separa. Tal pessoa é racista, é preconceituosa. O poder aquisitivo nos separa. E que talvez o poder aquisitivo seja o pior racismo. Porque com dinheiro todo mundo tem valor. Independente se tu é inteligente não, independente se tu tem uma cor ou outra. Daí tem aqueles que só andam com gente de dinheiro, porque pastor, já passou meu tempo, né? O mundo nos separa, os grupos nos separam, as raças nos separam, o estudo nos separa, o poder aquisitivo nos separa. Tudo no mundo quer nos separar, e por isso que Paulo diz: acima de tudo esteja o amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Quando nós nos amamos, nós nos sentimos um. Porque o amor é o que nos liga. Terceiro,
O amor é o que nos dá identidade. João 13:34 diz assim: um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se nós tivermos esse amor, nós temos identidade. Você sabe o que é identidade, né? Identidade é aquela carteira que você tem, que diz quem você é, quando você nasceu, de que cidade você vem, qual é o seu número, qual é a sua imagem, qual é o seu nome completo, quem são os seus pais. Isso lhe identifica. Sabe qual é a sua identidade cristã? O amor. Aqui a gente pode fazer um exame muito rápido. Como que a gente está sendo conhecido no lugar onde a gente mora? Quem aqui mora em algum lugar, levanta a mão. Todo mundo, né? Quem aqui mora em apartamento, levanta a mão. Quem mora em casa? Lá onde você mora, como que as pessoas lhe conhecem? A vizinha chata do quarto andar. A problemática. Tem alguém aqui do quarto andar? Deixa Deus falar contigo, hein? Desculpa, Cris, eu não lembrava que vocês eram do quarto. Deixa eu mudar. Do terceiro andar. Daí sou eu, né? Como as pessoas te conhecem? Hoje em dia tem se falado muito que a igreja tem perdido a sua identidade. Nós podemos fazer uma avaliação se realmente nós temos perdido a nossa identidade como igreja. Para saber se a gente perdeu a nossa identidade, é só perguntar como as pessoas nos conhecem. Talvez as pessoas conhecem a igreja Nenê porque construiu um prédio bonito. A igreja lá do prédio bonito. A igreja lá que estaciona os carros na frente da minha garagem. Dos crentes mal educados. Eu emprestei dinheiro para o irmão daquela igreja, nunca me pagou, e a igreja dos safados. Lá só tem sem vergonha. Como que a nossa igreja se identifica nesse bairro? O que os vizinhos falam dessa igreja? O que os vizinhos falam da gente? O que os vizinhos falam de você? A palavra diz que, sabe qual é a nossa carteira de identidade? Sabe o que deve nos identificar? O que? Diga em voz alta. O que deve nos identificar? O amor. Quando alguém vê uma pessoa amando, a pessoa deve dizer assim: só pode ser crente. Quando a pessoa olha no trabalho, aquela pessoa que perdoa com facilidade, aquela pessoa que está sempre tentando conciliar, acertar as coisas, a pessoa tem que dizer assim: aquele deve ser um cristão. Por quê? Porque ele é amoroso. Irmãos, o que tem nos identificado como igreja? O que nos identifica como família cristã? O que lhe identifica lá no trabalho? Como as pessoas conhecem você? Como as pessoas conhecem a nossa igreja? Porque por vezes as pessoas conhecem a igreja pela riqueza. Aquela igreja, tu vai lá, as pedras do palco são de mármore travertino, é isso? Um nome meio complicado. Travertino. Não tem nada a ver com... Não, tá bom. Vai saber. Mármore italiano. Até os mármores. Não. Não, vai naquela igreja porque é linda. A única coisa que a pessoa diz que é linda. Não vai naquela igreja porque tem um louvor. Irmãos, realmente a nossa igreja tem um louvor, mas se a gente for conhecido só por isso, a gente está perdendo a nossa identidade, porque o Senhor disse que nós seríamos conhecidos no mundo se nos amássemos uns aos outros. O lema da nossa igreja é um amor que transforma. Posso voltar a fazer a pergunta: a igreja perdeu sua identidade? Nisso conhecerão que todos são os meus discípulos. Em quê? Se vos amardes uns aos outros. Nós seguimos mantendo essa identidade? Somos conhecidos dessa forma? Isso vai fazer com que o mundo conheça que nós somos discípulos de Cristo, se nos amarmos uns aos outros. E para encerrar, os irmãos que vão nos ajudar na ceia, podem passar ali, por favor. 1 Coríntios 8, 1 ao 3. Hoje eu estou fazendo que nem um presbítero Catiai. Num domingo pregou 10 textos sobre o amor.
Deixou todo mundo sem recurso. Hoje eu estou pregando 5. Seguindo os teus passos. 1 Coríntios 8:13 diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que temos conhecimento. O conhecimento, gente, isso aqui é fantástico. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. É ou não é verdade isso para quem tem muita experiência, para quem já tem mais idade? Conhecimento traz orgulho. Quantos crentes foram fazer um seminário de teologia? Daí começa a julgar os irmãos. Ai, um bando de ignorante, não conhece as escrituras. Até o pastor julga, fica sentado e dizendo Tem crente hoje para recomendar fazer teologia, eu primeiro olho a maturidade, se a pessoa tem. Se não tem, eu digo, não, irmão, fica sem entender muito. Porque aqui o texto vai se desviar. Conhecimento traz orgulho, mas o que edifica, irmãos? O que edifica é uma pregação expositiva na mosca. Não, desculpa, não. É a erudição. Não. É o conhecimento profundo. Não. Sabe o que edifica? Sabe o que vai edificar uma igreja forte, o Brasil para Cristo em Porto Alegre e na região metropolitana? O amor. É o amor que edifica, Paulo está dizendo. Enquanto o pessoal está discutindo sobre o alimento, e vem os teólogos e dizem, não, porque tu tem que ver aqui. E Paulo diz, olha, se for necessário deixar de comer tal coisa, a minha mente entendeu já que eu sou livre para comer. Mas se for necessário deixar de comer a carne lá de Corinto, que era sacrificada, e era levada para o mercado, e daí quando vinha para a mesa das pessoas, as pessoas não sabiam se estava comendo só carne ou uma carne sacrificada. Aí não pode comer carne. Paulo diz, ai, tudo cair na mesa do crente é santificado, come, ora a Deus, agradece e come. Mas sabe uma coisa, se tu tem tua consciência mais fraca, tu ainda é novo e para ti é um escândalo, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar de comer carne, isso te prejudica sim, então eu vou deixar de comer carne. Por quê? Porque apesar do conhecimento, eu te amo. É o amor que edifica. O saber ensoberbece. A pessoa acha que sabe muito, mas na verdade não sabe nada. Mas por se ensoberbecer, ela se coloca num lugar mais alto que os outros e olha todo mundo de cima para baixo, porque ela se ensoberbeceu. Tem um problema nisso tudo. Quanto maior a altura que a gente toma, maior é o tombo, maior é a queda. Saber é muito bom, conhecer é muito bom, ter instrução é muito bom, desde que eu não me orgulhe, não me ensoberbeça, porque na verdade a simplicidade do amor é o que edifica. Nossa igreja, graças a Deus, é muito boa na teologia, amém? Nossa igreja tem um púlpito abençoado, amém? Nossa igreja tem pessoas que conhecem a palavra, amém? Mas se a nossa igreja não tiver amor, a gente vai ficar remando contra a maré. Porque o que edifica, o que estrutura, o que dá edificação é o amor. Nós podemos construir templos e não sermos edificados dentro deles. Então, antes de você aprender alguma coisa, aprenda a amar. Depois você aprende o resto. Porque não adianta aprender toda a teologia do mundo se você não aprender a colocar em prática as palavras que Deus está dizendo. Não serve de nada. Se não tiver amor, é como um sino. Aquela língua estranha sem amor é como um sino que fica batendo sem sentido. Aquela palavra sem amor é legalismo. Conhecimento sem amor é soberba. É o amor que edifica. Vamos lá? Pode colocar os 4 e a gente recapitula, depois ora a Deus. Vamos ler juntos? O amor
perdoa uma multidão de pecados. O amor é o elo perfeito. O amor é a identidade do cristão. E o amor edifica. Quem quiser pegar o celular agora, eu vou ficar bem aqui no meio. Isso, e daí você tira a foto comigo. Não, brincadeira. Mas é um momento, aqui está o resumo. Quem quiser guardar essas 4 verdades, 4 textos bíblicos. Senhor, nos ensina a amar. Nós temos uma dívida, Senhor. Todos saíram nessa manhã daqui endividados. Nós temos um compromisso, Senhor, uns com os outros de amar. Se amarmos, nós estamos cumprindo a lei. Se tudo que nós fizermos, ó Pai, passar pelo filtro do amor, nós estamos cumprindo a lei, Senhor. Porque o amor, quem ama cumpre a lei. E todos os preceitos da lei, sejam os 613 dos judeus ou os 10 do decálogo, se resumem no amor. Senhor, nós como cristãos não devemos estar endividados, devendo para ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Que possamos entender, Senhor, que nós temos o compromisso e o dever, porque fomos selados pelo amor de Deus, porque recebemos o amor de Deus, porque fomos constrangidos pelo amor de Deus. Nós temos o dever de amar, nós temos o compromisso de amar, Senhor. Nós temos o compromisso de perdoar esse pecador em potencial, que quem sabe está do nosso lado, está dentro da nossa casa, está no nosso trabalho, pessoas que conhecem a palavra ou não. Pode ser, Senhor, que algum dia a gente tropece. Pode ser, Senhor, que algum dia a gente entristeça o nosso irmão. Nos ajuda, Senhor, para que o perdão, que é fruto desse amor que cobre uma multidão de pecados, habite ricamente em nós, ó Pai. Isso não é um favor que nós fazemos a ninguém. Isso é um dever de cada crente. Senhor, nos ajuda a colocarmos isso em prática, nos livra os nossos pés do tropeço. Livra, Senhor, os nossos pés do tropeço, porque o crente não anda pecando. Mas, Senhor, nos ajuda a vivermos em amor. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos juntos por muito tempo, por causa dessa cola, por causa dessa liga, por causa desse elo, por causa desse vínculo perfeito que é o amor. Ô Senhor, nessa manhã aqui ninguém tem desculpa para não amar, porque foi derramado sobre nós um amor, e o Espírito Santo nos capacita a amar. Por isso, Senhor, que venhamos sair daqui prontos a pagar essa dívida. Precisamos sair daqui, Senhor, hoje aptos, dispostos a pagar essa dívida com aqueles que nos amam e com aqueles que não nos amam, não nutrindo no nosso coração raiva, desejo mal contra ninguém, por mais que não venhamos caminhar juntos, mas pelo contrário, Senhor, que possamos desejar o bem, a transformação, por causa do amor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém, amém e amém. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, o texto da ceia. Nós vamos ter a oportunidade de cear, receber os nossos irmãos na comunhão da igreja. Paulo vem criticando a igreja em 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17. Nas instruções, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados.
quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição e, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue, por favor, entregue por vocês, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós tivermos dificuldade de amar os nossos irmãos, nós venhamos lembrar de Jesus. Paulo vem corrigindo a igreja dizendo: olha, o sentimento que há no coração de vocês não é bom, não é bom. Vocês estão tendo um culto egoísta, cada um está preocupado com os seus interesses, encher a sua própria barriga, e meu irmão que se exploda. Irmãos, que a palavra possa produzir fruto no nosso coração e possa haver nessa manhã um impartir especial da parte de Deus de peso de dívida. Irmãos, olha, peso de dívida. Sabe aquela dívida que não te deixa dormir? Peso de dívida. Paulo diz: está errado, está errado o que vocês estão fazendo. Tem uns que estão com a geladeira cheia, outros estão com a geladeira vazia, está errado. Tem uns que têm dinheiro sobrando, outros têm dinheiro faltando, está errado. Se separam os irmãos pelo poder aquisitivo, pelo conhecimento intelectual, está errado. Se as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, a comunhão de vocês está fazendo mal, está errado. Para com o que vocês estão fazendo. Paulo diz: eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi do Senhor e o que eu também ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, Ele comeu o pão e bebeu o cálice e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Qual que é o corpo de Cristo? A igreja. Nós podemos entender a ceia dessa forma também. Corpo de Cristo sendo repartido uns com os outros. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos, ao olhar o que Jesus fez naquela noite de quinta-feira, quando lavou o pé dos seus discípulos, os teimosos, os incrédulos e até o traidor. Jesus, depois daquela ceia, Ele saiu dali, uma decisão tomada, que é a decisão desde o início de Cristo, de morrer na cruz do Calvário pelos seus discípulos e por nós. Que esse sentimento de amor, de compaixão, de altruísmo, de fazer sem receber nada em troca, de amar não porque a pessoa te ama, mas amar porque é um mandamento do Senhor, nós possamos ver com Cristo a nosso respeito, quando Ele se entregou na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Nazaré, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pastor, tem um irmão que é bem pior do que eu. Irmão, tem status de morto? Status de morto? Esse aqui está mais morto que outro? Esse aqui, ele morreu mais morrido. Porque ele morreu, ele caiu e depois ainda bateu com a cabeça e depois ainda cortou o pescoço. Esse aqui não está morto, está morto. Aquele que o coração parou e aquele que perdeu a cabeça está morto igual. A gente fica essas coisas que, irmão, morto é morto. Quando Jesus os alcançou, aquele que morreu limpinho e aquele que morreu sujo, morreu igual, estava morto. Jesus olha para o Sandro como olha para o bandido pedófilo que está lá na cadeia, e Ele diz: eu morri por ti, eu morri por aquele. Senão a gente vai ficar que nem aquele fariseu que estava na mesa do Senhor, quando aquela mulher apaixonada que amava Jesus,
quebrou um vaso de alabastro, de perfume caro aos pés do Senhor. O Senhor diz: a quem muito foi perdoado, muito ama. Não por causa dela, mas aquele fariseu também tinha que entender que ele foi muito perdoado. Ele não tinha menos pecado, ele foi muito perdoado também. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos entender o amor de Cristo por nós e possamos viver uma vida mais leve, uma vida mais suave, uma vida não tanto algumas palavras que eu falo do pastor Ivo, nem sei o significado, eu só reproduzo, nos gargamilho. O que é isso? Gargamilho, uma coisa assim? Não, nem existe, tá bom, é minha então. Uma vida no talo, uma vida sempre lá em cima. Não relaxa. Abunde no amor. Use o amor com liberalidade. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa o amor ser derramado sobre a sua vida. Ninguém tem desculpa para não amar. Está aqui, ó. O amor de Cristo foi derramado por nós. Está aqui o exemplo de alguém que morreu por alguém que não merecia. Irmão, você não merecia. Deixa de te entristecer. Você ainda não continua merecendo o que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Ele morreu quando a gente não prestava. E se hoje a gente presta, é porque Ele morreu por nós. Se hoje a gente tem valor, é porque um dia Jesus olhou para mim e me deu valor quando eu não tinha. E o selo de Deus na minha vida me deu valor. Ele não me selou porque eu tenho valor, mas o valor que eu tenho é porque Ele me selou. E Ele me selou com o seu amor. Você quer ser crente? Você quer parecer crente? Ame. Você quer ser um pai crente? Ame. Você quer ser uma mãe crente? Ame. Esse amor que cobre uma multidão de pecados. Esse amor que é o elo perfeito. Esse amor que é a identidade da igreja. Esse amor edifica. É Ele que edifica uma família sólida. O amor. Senhor, nós consagramos nessa hora o pão e o cálice. Eles a partir de agora são corpo e sangue de Cristo, não transubstanciados, mas simbolizam, Senhor, uma forma mística e espiritual. Aqui está o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Esse corpo que foi açoitado pelo meu pecado. Esse corpo que foi punido, sofreu marcas, sofreu a morte, sofreu uma dor profunda, sofreu uma dor física que nem a adrenalina do corpo foi capaz de amenizar, Senhor. Açoites em cima de açoites, açoite que tirou a pele, machucou a carne e quem sabe, Senhor, tocou até os músculos de Cristo. Essa dor, esse sofrimento, Senhor, foi pelo meu pecado. Esse sofrimento foi pelo meu pecado. Se isso não me constranger nessa manhã a amar, a perdoar, a ter o coração mais perdoador, não sei o que vai me constranger, Senhor. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ô Senhor, que ao comer deste pão e ao beber desse cálice,